Seja bem-vindo ao mundo marcial. No sul da Tailândia, um estilo de kickboxing é conhecido há muito tempo por sua força, técnicas e agilidade. Muay Thai é um estilo único de Muay Boran, é uma antiga forma que se tornou o antecessor do moderno Muay Thai. A disciplina de luta está presente há muito tempo em Chaya, uma cidade na província de Surat Thani, mas na verdade foi inventada por um lutador que originalmente veio de Bangkok. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Segundo a lenda, o lutador deixou Bangkok depois de se cansar da burocracia da cidade. Ele decidiu entrar como monge e viajou para o sul. Ao chegar a Tambon Phumria no distrito de Chaya, ele causou um grande rebuliço quando pegou um elefante travesso usando cascas de coqueiro. Os aldeões ficaram tão impressionados que contribuíram para construir um mosteiro para o monge budista visitante e o chamaram, muito apropriadamente, de Wat Thong Jubchan, Templo do Campo de Captura de Elefantes. A própria Chaya também tem uma longa história. Foi uma das 3 principais cidades do florescente Império Srivijaya durante o século XVI. Depois de entrar em guerra contra o Império Majapahit no final de 1700 para expandir seu controle sobre a Península Malaya e as ilhas de Java, ambos os lados enfraqueceram gradualmente. Chaya foi posteriormente invadida e anexada pelo crescente reino siamês em 1800. O nome do monge lutador de Bangkok nunca foi documentado, mas os locais escolheram chamá-lo de Podema, reverendo padre que chegou a esta terra. Ao longo de sua estada em Wat Thong Jubchan, Podema não apenas ensinou a moral budista aos habitantes locais, mas também dedicou um tempo para dar aulas de kickboxing a seus seguidores. Um de seus alunos foi Fraya Vajji Satayarak, Kshatriya Phai, o governante de Chaya que mais tarde ensinou a disciplina a soldados e outros, incluindo seus próprios filhos. O mais novo dos filhos de Chaya era o famoso grande mestre de Muay Chaya, Kshatriya Phai. O Muay Chaya rapidamente ganhou popularidade e as lutas de Muay Chaya se tornaram uma forma popular de entretenimento para as pessoas durante os festivais e celebrações. A arte marcial atingiu seu auge em um local conhecido como Sala Khao Hong, sala de 9 salas, que foi originalmente construído por Fraya Vajji Satayarak para uso público. O objetivo da Sala Khao Hong era servir de abrigo para viajantes, bem como local para uma celebração religiosa realizada durante o 11º mês do calendário lunar. O Muay Chaya foi uma das atrações desse festival. A Sala Khao Hong desempenhou um papel importante na promoção do Muay Chaya do passado ao presente, já que era frequentemente o local para essas lutas oficiais de Muay Chaya. Como os lutadores de Muay Chaya continuaram a treinar regularmente, suas habilidades melhoraram, assim como a disciplina. Um dos eventos importantes na história do Muay Chaya foi quando Fraya Vajji Satayarak, governador de Chaya, enviou Plong Shanongton, um boxeador de seu acampamento, para lutar contra um lutador da província de Nakhon Ratchasima, na frente do rei Rama V, 1909. Plong conseguiu derrotar seu oponente usando o movimento Sualark Hand, tigre arrastando o rabo, o que o levou a ser incorporado ao Waikruhan Muay, ritual de dança em honra aos professores de Muay Chaya. Plong também foi premiado com o título do rei após a luta, ficando conhecido como Muin Muay Mei Shui, lutador famoso. Muin é o 6º título dado pelo rei, existem 8 categorias, e outros lutadores também ganharam títulos. Por exemplo, o lutador corado de golpes pesados tornou-se Muin Shanat Shan Shok, lutador poderoso, e o inteligente lutador Love Buri tornou-se Muin Muay Main Mud, golpeador preciso. Outra figura proeminente na linha Podema de Muay Chaya foi o filho mais novo de Fraya Vajji Satayarak, Kshatriya Phai. Ele é considerado o grande mestre do Muay Chaya devido às suas excelentes realizações no campo. O grão-mestre que sempre teve um grande interesse pelo Muay Chaya. Além do treinamento dado a ele por seu pai, ele também foi para outros 12 professores, e até viajou pelo país e também no exterior para aprender outras formas de luta. O grande mestre que dedicou toda a sua vida ao Muay Chaya, imbuindo os alunos com o conhecimento que acumulou ao longo dos anos. A essa altura, o Muay Chaya havia se tornado uma forma sofisticada de arte marcial que se baseia em formas sistemáticas e científicas. A filosofia de combate do estilo começa com a proteção do que está dentro antes de proteger o que está fora. Em outras palavras, é a consciência e a capacidade de distinguir o certo do errado antes que qualquer luta real ocorra. Cada movimento é feito com plena consciência, seja levantando a perna, descansando o braço, fechando o punho e muito mais. Deve haver uma razão para cada ação e todas elas devem ser controladas. Os lutadores de Muay Chaya possuem grande foco, determinação e paciência. Eles treinam pesadamente e aprendem a controlar suas emoções.
Essas qualidades compõem a identidade do Muay Thai. É uma disciplina que enfatiza a defesa apertada, desde os dedos dos pés até a ponta do cabelo. Uma vez que um lutador é capaz de se defender, ele conta com o tempo e a oportunidade de contra-atacar com força e rapidez. Postura Muay Thai. A postura Podema Muay Thai tem os pés paralelos um ao outro, na largura dos ombros com a perna esquerda na frente. Ambos os pés estão apontados para a direita em um ângulo de 45 graus e os joelhos levemente dobrados. O braço esquerdo está para cima, formando um ângulo de 45 graus em relação ao solo, enquanto o punho esquerdo está posicionado no final da sobrancelha direita. Ambos os olhos ainda podem ver claramente o que está à sua frente, embora o punho esteja cerrado, o braço esquerdo permanece solto. Enquanto isso, o braço direito é posicionado mais abaixo para proteger a caixa torácica. O punho direito é posicionado na metade do caminho, onde o braço esquerdo fazendo um ângulo de 45 graus. Mal toca o braço esquerdo e não está muito longe nem muito perto do queixo. O braço direito também fazendo um ângulo de 45 graus, mas não toca a caixa torácica, permanecendo bem e solto. Enquanto o ombro, a cintura e os pés apontam na mesma direção, a cabeça permanece reta, voltada para o adversário à frente. Ao mudar para a perna direita na frente, a postura é assumida na ordem oposta. Abordagem. Yang San Kun, a abordagem em 3 passos, é a abordagem do Muay Thai para avançar e recuar. Ele permite que os lutadores ataquem e defendam o tempo todo. Os passos da frente e de trás são dados em zigue-zague, com os pés posicionados para uma caminhada de 3 pontos ou triângulo. Na verdade, isso é alternar o ângulo em relação ao oponente, de modo que a área do tronco seja minimizada o máximo possível. Os praticantes devem praticar essa abordagem até que sejam fluentes nela antes de serem capazes de lançar ataques de forma eficaz. Além disso, Yang San Kun também prepara a mente. Segundo o ensinamento, o primeiro passo é a consciência e o foco, com todas as partes do corpo prontas. O segundo passo é a lembrança do professor que deu o conhecimento. A terceira etapa consiste em habilidades e experiência no uso de várias armas, como punhos, pés, joelhos e cotovelos. O treinamento regular é necessário para manter esse estado de prontidão. O corpo como arma. Meimai Muay Thai são os movimentos básicos que os lutadores devem aprender e dominar antes de continuar para Lukmai Muay Thai, ou técnicas mais complicadas. Os movimentos básicos incluem o uso de várias partes do corpo, punhos para socar, pés para vários tipos de chutes, joelhos e cotovelos para golpear dentre outros golpes. Depois de dominar esses exercícios, o aluno avança para o próximo nível de treinamento. Os movimentos de Lukmai são sequências de luta complexas que se originam dos movimentos básicos. Lukmai enfatiza o contra-ataque virando a própria força do oponente contra si mesmo. Há um total de 15 movimentos de Muay Thai, todos com nomes sofisticados. Quando a versão padronizada do punho de treinamento de Muay Thai surgiu, movimentos de diferentes estilos de kickboxing foram compilados em um currículo. Alguns desses movimentos teriam se originado do rei Sanfel VIII, de 1703 a 1709, conhecido coloquialmente como Rei Tigre. No final, um total de 15 movimentos foram documentados no currículo, incluindo o famoso Jorakai Fardarng, chute cauda de crocodilo, e Akkoreravan, quebrando o pescoço do elefante. Hoje, esse estilo é conhecido como Tumub Muay Prachal Sua, ou o estilo de kickboxing do Rei Tigre. As diferenças permanecem, no entanto, entre a forma padronizada de kickboxing tailandês e Muay Thai. Enquanto o estilo padrão depende principalmente de movimentos básicos, o Muay Thai é mais focado em movimentos complicados e sequências de ações. Treinamento. O Muay Thai consiste em exercícios de treinamento sistemáticos com 4 movimentos importantes: cobrir, sacudir, fechar e abrir. Cobertura refere-se a assumir uma postura com proteção total. Flick é o uso das mãos e punhos para escovar ataques. Fechar é levantar várias partes do corpo para se defender de ataques. Aberto é a deflexão dos golpes e contra-ataques do adversário. Fan significa lançar ataques continuamente. Como as lutas de Muay Thai geralmente se arrastam por um longo período de tempo, os competidores devem ser treinados para lutar continuamente. O treinamento Fan consiste em usar Mei Mai e Lukmai em combinação. Além disso, o Muay Thai também possui outros exercícios de treinamento, incluindo trabalho de pés, evitando golpes, agarres, arremessos, quebra de articulações e muito mais. Roupa. Os lutadores de Muay Thai têm uma maneira única de se vestir para uma luta. Eles envolvem os punhos com cordas cruas do pulso até os nós dos dedos.
Qualquer tipo de calça é permitido desde que não iniba os movimentos livres. O facar krapuk, tanga, usado para a proteção da região da virilha, é usado na cintura, com uma ponta pendurada para que possa ser usado para proteger a área genital e fornecer um certo nível de segurança. Os lutadores também usam mongon, bandanas, e praxeade, braçadeiras, carregando relíquias sagradas para proteção. As tiaras e braçadeiras do Muay Thai são feitas de salu, um tipo de tecido talismânico, em contraste com as tiaras e braçadeiras feitas de cordas brancas sagradas, usadas por lutadores de outras modalidades de Muay Thai. Waikru Muay Thai. Waikru ou Waikru Han Muay é uma dança ritual sagrada realizada antes do início de cada luta. Durante a dança, os lutadores demonstram reverência a seus professores por meio de movimentos altamente estilizados. A dança Waikru em Muay Thai é única em relação a outros estilos de kickboxing. Os lutadores prestam respeito realizando o gesto Wai, juntar as palmas das mãos, segurando-as até o meio do peito e inclinando levemente a cabeça, no chão em sinal de respeito aos professores, antes de se levantarem para recitar feitiços. Em seguida, eles pisam no chão e iniciam a dança caminhando até os 4 cantos do ringue de boxe, sendo o canto final o do adversário. O lutador então fica na frente de seu oponente e escreve o nome do oponente com o pé no chão, antes de pisar nele. Finalmente, ele se vira, volta para o seu canto e sinaliza ao árbitro que está pronto para lutar. O objetivo do ritual Waikru em Muay Thai é expressar gratidão aos professores, bem como aquecer o corpo. Também ajuda a criar foco e informa o lutador sobre o ambiente, direção do vento e do sol incluída. Uma dança Waikru perfeita deve ser bonita e indicativa da habilidade do lutador. Muay Thai é uma disciplina de luta genuína que ainda existe entre as formas de Muay Boran. Hoje, muitos são atraídos por esta antiga arte marcial devido ao seu poder de desenvolver força física e inteligência mental. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.